Glórias a Deus pela tua vida. Estamos começando uma série acerca de fé. E eu vejo isso de maneira vital para as nossas vidas. Se olharmos as Escrituras, veremos que a Bíblia fala que a fé é o que nos sustenta. O justo vive pela fé. Quando ele fala isso, ele fala a respeito de uma fé que vai nos sustentar em todos os momentos da nossa vida. O que te sustenta não são pessoas. O que te sustenta, quando eu falo fé, eu falo que é uma fé associada a Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa vida nele, nós estamos dizendo: Senhor, é você que me sustenta, é você que me guarda, é você que cuida de mim, é você que está me assistindo. Muitas vezes temos decepções porque apoiamos a nossa vida em coisas que podem nos decepcionar. Aleluia, grande revelação. Ou seja, em coisas humanas, naturais. Mas a Bíblia fala que a nossa fé e a nossa vida devem estar depositadas em Deus, sustentadas por Deus, assistidas por Deus. Eu vou dizer algo: não é Deus que vai fazer isso por mim. Deus não vai me obrigar a crer na palavra dele, mas é uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias da minha vida. Nós tomamos decisões, nós depositamos a nossa vida todos os dias. Pelas nossas decisões, não precisa ser um cara muito sábio para discernir ou para saber onde a nossa vida está apoiada. Simplesmente observe as decisões que você tem tomado, eu devo observar as decisões que eu tenho tomado. E então eu vou entender onde minha vida está apoiada, onde minha vida está sendo, onde eu estou depositando a confiança que existe na minha vida. Por isso que esse tempo que estaremos passando aqui nos domingos pela manhã, recebendo acerca de fé, aprendendo este fundamento. Você pode dizer: mas pastor, eu já ouvi tanto sobre fé. Glórias a Deus por isso. Mas se Deus está mais uma vez manifestando acerca de fé, talvez existam coisas, talvez não, com certeza existem coisas que nós precisamos aprender. Aleluia. Eu acho interessante porque Paulo ele diz: eu não canso de falar as mesmas coisas. E ele fala que ele falando as mesmas coisas, o que seria produzido na vida de pessoas seria segurança. E essa segurança seria produzida primeiro porque eles iriam entender que a palavra não muda. Deus não mudou. Ele é sempre o mesmo. E eu acho interessante, a gente vai ler lá, mas agora não. Em Hebreus capítulo 11, você vai ver vários momentos Deus dizendo: pela fé, tal pessoa fez isso. Pela fé, isso aconteceu. Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Noé, pela fé. E eu acho interessante porque, se a gente observar, essas pessoas, elas estiveram do surgimento da criação do universo até os dias de hoje. Na verdade, eu gosto de dizer que esse texto termina em Cristo. Porque no início do capítulo 12, ele começa falando sobre nós. E nós, visto que estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E ele mostra que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Então você observa que desde a fundação do mundo, passando por todos os patriarcas, profetas, Cristo, e nós agora, os apóstolos e nós agora que somos frutos disso, sempre as coisas ocorreram pela fé. Tudo que ocorria era pela fé, não mudou. De Gênesis a Apocalipse, do início até o fim, o justo continua vivendo pela fé. O meu justo, ele vive pela fé. Então, se não mudou, significa que na nossa realidade hoje continua esta mesma verdade. Por isso que precisamos ouvir as mesmas coisas, porque é segurança, porque Deus não muda. Mas também é segurança, por quê? Porque estaremos sempre avaliando a nossa vida à luz daquilo que temos ouvido. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se temos permanecido na fé. Então isso significa que devemos estar sempre recebendo instruções sobre fé. Porque eu só posso me examinar à luz de uma verdade que está pulsando em mim hoje. Que está diante de mim neste momento. Então eu devo ouvir verdade sobre fé e eu devo avaliar a minha vida se eu... Gente, fé não é para o teu irmão que está à tua direita, nem aquele que está à esquerda, nem atrás, nem à frente. Fé é para você. Essa palavra é para você. Ah, seria tão bom que tal pessoa estivesse aqui. Não. Se Deus está trazendo este ensino nessa manhã, é para você. E ele diz: olha,
é segurança para vocês. Por quê? Porque vocês vão poder se examinar à luz das Escrituras e observar se vocês têm permanecido na fé. Quando Paulo ele diz que devemos avaliar, significa que essa é uma responsabilidade nossa. Deus não vai estar avaliando se você tem permanecido na fé. Mas você deve estar sempre examinando a si mesmo, examinando a vocês mesmos. Vamos abrir lá, 2 Coríntios. Eu não iria ler esse texto, mas vou dizer o capítulo ainda. Amém? 2 Coríntios, versículo 13. Quer dizer, capítulo 13, desculpe. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa eu só achar aqui uma coisa. Você já chegou em 2 Coríntios? Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Preste atenção nisso. Esse texto é extraordinário. Paulo ele começa dizendo que nós devemos examinar a nós mesmos. Sua função, sua responsabilidade, a minha responsabilidade não é ficar examinando a vida do nosso irmão. Aleluia. Claro, os frutos vão estar manifestos. E a gente vai discernir como lidar com ele. Mas o texto aqui fala que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos. Aí ele diz, se realmente estáis na fé. Se realmente a realidade da fé é o que vocês estão produzindo como frutos. Se realmente. Por que Paulo ele usa esse realmente? Porque pode ser que em algum momento alguém acredite que ele está na fé, mas realmente ele não está. Pode ser que em algum momento alguém que confesse que está na fé, mas realmente, na realidade, a vida que ele está vivendo, a Bíblia fala, eu acho interessante, tem um texto que fala que, olha, vocês creem ou falam que creem, mas a vida de vocês nega a piedade. Muitas pessoas, elas afirmam coisas, mas a vida que vivem nega tudo aquilo que falam e afirmam. Então Paulo ele chega, olha, examinem, observem as suas vidas para perceber se realmente vocês, algumas versões falam permanecido. E aqui ele fala, estais. Se vocês estão continuamente. Nós devemos avaliar isso. E o texto ele continua, ele diz assim, ó, provem-se a si mesmos. Não percebe que Jesus está em vós? Deixa eu ver, a versão é essa, desculpe. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então ele está falando aqui, olha gente, a gente deve avaliar a nossa vida. Muito dano é gerado nas nossas vidas porque não paramos para avaliar a situação em que nós estamos. Andamos a toque de caixa, como diz, no ritmo que dá, na velocidade que ocorre. Mas a Bíblia nos mostra que devemos avaliar as nossas vidas todos os dias. Porque aqui ele fala se tem permanecido, se estás na fé. Talvez em algum momento nós tenhamos andado em conformidade com a vontade de Deus. Mas talvez, nesse momento presente, coisas precisam ser ajustadas. Aleluia. Glórias a Deus. Mas eu quero que você abra comigo. Isso é só a introdução. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11. Por que eu estou falando acerca dessas coisas? Vai lá para Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Não lê porque a gente não vai ler o versículo 1. Amém? Mas eu quero que você coloque a sua Bíblia em Hebreus. Livro de Hebreus. Capítulo 11, você vai estar, versículo 1, a gente não vai ler agora. Mas eu quero que você entenda uma coisa, fique aqui comigo um pouco. Por que nós estamos falando acerca dessas coisas? Por que é importante percebermos e avaliarmos se temos permanecido na fé?
Porque é importante ouvirmos a palavra acerca do que a Bíblia fala a respeito de fé. Porque fé é o que sustenta a tua vida. Em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, é a fé que vai te colocar onde Deus deseja que você esteja. Não é o muito chorar, prantear, não é uma oração bonita, eloquente, mas é a fé. A fé que vai fazer com que todos nós recebamos e desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, é necessário que andemos em fé. Eu quero ler aqui com você algo. Você está no capítulo 11, versículo 1. Aí você vai subir um pouquinho no capítulo 10, versículo 35. Versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias. 10, 32, amém? Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, ou receberam conhecimento, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Ele está falando acerca de um tempo em que esse povo teve que suportar pressão porque decidiram seguir a Jesus. Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aleluia. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois muito em breve virá. Aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Dos que creem e são salvos. Ora, 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Aleluia. Fica aqui comigo um pouco. Quando olhamos para esse texto, nós vemos que eu mudei um pouco a ordem do início do texto para que você entendesse melhor, porque ele começa a explicar o que é fé. Ele começa falando no capítulo 10, ele começa falando acerca de uma realidade que a igreja enfrentou. E depois ele começa exortando e incentivando aquela igreja a permanecer na fé. E ele chega um momento e diz assim: olha, vocês atravessaram tantas tribulações, vocês permaneceram tão firmes e encararam até o ponto de seus bens serem confiscados. Aí eu acho interessante porque o escritor de Hebreus, ele fala algo que ele não diz que eles perderam. Ele diz que aquilo que eles tinham não estava mais com eles, mas aquilo em nenhum momento os entristeceu, porque eles tinham a convicção de bens superiores. Os olhos dele não estavam em coisas naturais, em coisas passageiras, nas coisas desse mundo, mas eles tinham em vista coisas muito maiores. E esse texto eu acho interessante porque ele está falando sobre fé. Então isso mostra que a nossa fé não é simplesmente para conquistar coisas materiais aqui na terra. De fato, a Bíblia diz: se quisermos e obedecermos a Deus, aleluia, comeremos o melhor dessa terra. E quando ele fala se quisermos e obedecermos, está falando sobre fé. E fala sobre comermos o melhor dessa terra. Mas se você observar, o escritor de Hebreus, ele fala algo interessante. Ele diz: olha, vocês não se importaram com isso, porque vocês sabiam que existia uma riqueza muito maior, muito superior desta que foi tirada de vocês. Ou seja, existem coisas maiores e melhores que dizem respeito à nossa salvação, que não estão em bens materiais. E a tua fé, a minha fé, vai fazer com que a gente prove destas coisas. Eu não estou dizendo que não provaremos daquelas. Andamos sim e cremos na prosperidade divina, mas entendemos que existe uma riqueza muito maior em Deus. E nesse texto ele fala eu acho interessante, vamos ler lá. Eu quero ler com vocês.
Aí ele fala de sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aí ele começa a dizer, portanto, não abram mão da confiança que vocês têm, porque existe um galardão. Aleluia. Na minha versão ele diz, vocês serão ricamente recompensados. Mas ele mostra que é necessário que haja perseverança. Mas perseverem, porque após ter feito toda a vontade de Deus, vocês alcancem a promessa. Porque brevemente aquele que vem virá e não tardará. Brevemente aquele que vem virá e não tardará. Ou seja, nós não estamos aqui aí à toa. Nós não estamos aqui desapercebidos das coisas que estão acontecendo. Nós entendemos muito bem que aquele que vem virá. Jesus está voltando. Aquele que vem virá e ele não tardará. E o que é que nós fazemos enquanto ele não chega? A vinda dele é certa. Certamente o que vem virá. Está às portas. E o que eu preciso fazer para me preparar para esta vinda? Viver pela fé. Mas o meu justo, ele viverá pela fé. Quando eu falo viver pela fé, isso está mostrando um caráter que diz respeito ao que é a minha vida. Não apenas, estou passando por essa dificuldade, tenho que... Não. Todos os meus dias, toda a minha vida, ela está pautada na fé, na palavra de Deus. Preste atenção nisso. Aquele que vem virá não tardará. Mas o meu justo, eu acho interessante porque isso nos coloca diante de Deus como dele. Isso mostra que vai existir pessoas que não vão viver pela fé, mas porque eles não são do Senhor. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando sobre pessoas que foram predestinadas a algo. Eu estou falando de pessoas que decidiram receber algo que já estava disponível para eles. Decidiram andar em verdades que Deus estabeleceu. O meu justo, ele vive pela fé. Ele não confia no seu patrão, ele não confia na sua mulher, a esperança dele não está nesse mundo, a esperança dele não está na economia, a esperança dele não está nas coisas desse mundo, em expectativas de coisas que estão sendo construídas ou ainda serão, mas o meu justo, ele viverá pela fé. Aí ele diz, mas se retroceder, eu não me alegrarei nele. Então existe a possibilidade, você tem duas escolhas, eu tenho duas escolhas. Viver pela fé. Então, viver pela fé é o contrário de retroceder. Eu avanço. Porque ele diz, olha, e se retroceder? Porque existe a possibilidade de retroceder também. Aleluia. Por isso que é importante examinarmos a nós mesmos. Porque muitas vezes, se a gente parar um pouco e examinar, a gente vai perceber a insensatez das coisas que podemos estar pensando em fazer. Ou até fazendo, dependendo da situação. Por isso que Deus diz, olha, coloque diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Aí ele diz, escolhe pois a vida, para que viva tu e toda a tua posteridade. Escolhe pois a vida. Ele coloca diante de você, não é que Deus vai te botar bem ou mal, não. É porque Deus coloca diante de você o poder de escolha. E te dá sabedoria para que você possa discernir, olha, eu já te mostrei o caminho que você deve seguir. Eu já te mostrei que isso aqui é vida, mas isso aqui é morte. E pela fé você deve caminhar na vida. Por que é necessário que eu tenha fé? O meu justo viverá da fé. Fé não diz respeito apenas a receber coisas. Eu preciso disso, eu vou acionar a minha fé. Fé diz respeito à tua vida, todos os dias. Pela fé você recebe a coisa mais básica. Efésios capítulo 2 diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Ou seja, a graça é como se fosse o presente de Deus. O presente já está lá, é como esse ar-condicionado já está aqui. Ele já está pronto para refrigerar, você está naquele calor, você já chegou da rua, de 9 horas da manhã, 9, 10 horas, pegou um sol, você teve que andar um pedaço. Aquele calor, e o ar-condicionado já está aqui. Só que está desligado. Ou seja, a graça, vocês são salvos, ou seja, já está disponível. Mas ela é acionada por meio da fé. A fé faz com que você receba aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, já que você está aí, você vai ler comigo. Só vai virar uma página, provavelmente, talvez não. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, olha, sem fé
É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Fica aqui comigo. É uma opção? É necessário. É necessário. Sem crer, você não entra. Por mais que já esteja disponível. Se não houver fé, se não houver convicção, a gente vai falar sobre o que é fé, nós não entramos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se não houver fé, nós não iremos desfrutar daquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. Se não houver fé, nós não podemos receber. Gente, eu acho fantástico, porque a fé, ela não faz algo acontecer, ela recebe aquilo que já aconteceu. Entenda, você não vai fazer algo, você vai crer em todas as promessas que Deus já deu, e todas as promessas que Deus já fez, nessas realidades que talvez você não esteja vendo, mas se Deus disse, é porque é verdade, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. E o que é que você faz? Você apenas recebe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Primeiro, que Ele existe. Porque eu só posso crer que eu vou receber algo dele se eu creio que ele existe. Creia que Deus existe. E quando eu creio que Deus existe, eu acho isso extraordinário. Porque eu não creio apenas, eu creio crer que ele existe, não, eu creio num ser superior que existe aí. Não, isso não é crer que ele existe. É, pastor? É não. Porque se eu creio que Deus existe, eu creio que as coisas que estão escritas na palavra acerca dele são verdade. Se eu creio que Deus existe, eu creio que as promessas que Ele deu na sua palavra são realidade. Crer que Ele existe não é apenas dizer eu creio no ser superior, no divino. Não, crer que Ele existe é ter a plena convicção que o Deus que inspirou homens a escreverem a palavra, falou acerca dele mesmo. E se ele falou acerca dele mesmo, a palavra é a revelação de quem ele é. Crer que ele existe é crer que ele enviou o seu único filho para morrer no seu lugar. Crer que ele existe é crer que todas as realidades que ele comunica ao homem são verdade. Porque muitas pessoas dizem crer em Deus, mas negam pelas suas obras. Aleluia. Mas não apenas isso. Crer também que ele se torna galardoador, aleluia, daqueles que o buscam. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Eu acho interessante que quando ele fala sobre galardoador, alguém não vai te dar algo. Galardão fala de presentes, fala de dádivas, fala de dons. Fala de coisas boas que Ele está nos dando. Então, eu não posso crer que Ele é galardoador, porque às vezes a gente coloca, eu tenho que crer que Ele vai me dar alguma coisa. Não. Quando eu creio que Ele é galardoador, eu estou falando acerca de quem? Você não recebe presente de quem não gosta de você. Quantos aqui receberam um presente de uma pessoa que lhe odeia? Levanta a mão. Se foi, é melhor, se você recebeu ou vai receber, você já fica assustado. Será que é uma bomba? Mas quando alguém não gosta de alguém, a pessoa não quer nem conversa. Não estou dizendo, geralmente esse é o comportamento. A pessoa tem que tratar isso, trabalhar isso. Se houver Cristo, existe poder para que haja perdão. Mas eu quero citar esse exemplo. Ele não traz benefícios se não existe amor. Ele não traz benefícios para outros se não existe interesse. Eu acho interessante. Quando a pessoa está namorando, eita, dia dos namorados, aquele negócio, se esforça para comprar um presente, vai, faz aquela coisa toda. Ou seja, existe aquele cuidado, quando uma mãe quer comprar um presente para um filho ou vice-versa, quando existe aquele interesse, a pessoa corre atrás, vai ver o que vai dar, pensa, corre, pesquisa, não sei o quê, descobre que a pessoa gosta. Por quê? Porque existe interesse no outro, aleluia. Deus está interessado na tua vida. Quando eu falo sobre Deus ser galardoador, isso demonstra o caráter de Deus, um caráter bom. Eu não falo apenas do... Gente, quando eu falo do presente, por exemplo,
Algumas pessoas sabem que eu gosto de ler, né? Eu gosto de livro. Então, às vezes, quando eu dou ler, eu gosto muito de dar livro. Por quê? Porque eu gosto de livro. Às vezes eu dou outros presentes também. Mas eu gosto de dar livro, porque eu gosto de livro. Então, quando você vê aquilo que a pessoa está dando, fala a respeito daquilo que a pessoa é. Aleluia. Como é que um Deus mau pode dar coisas boas? O próprio Jesus falando, ele disse, olha, de uma árvore boa não pode sair maus frutos. Olha aí, para aquelas pessoas que falam que Deus não faz o mal. Porque Deus é a pura expressão da bondade. Quer conhecer o que é bom? Olhe para Deus. Quando eu olho para Deus, eu vejo a bondade manifesta. Quando eu olho para Jesus, eu via a bondade manifesta aos homens. O próprio Jesus disse em João capítulo 16, eu manifestei você aos homens. Versículo do capítulo 17, desculpe. Ou seja, Jesus expressou a bondade. Ele foi firme. Ele corrigia, mas essa correção era por amor. Aleluia. Então, quando eu creio que Ele é galardoador, eu falo a respeito do caráter desse Deus. Assim como o filho pródigo que Ele não rejeitou. E ali Jesus estava mostrando o caráter de Deus e o amor que Ele tem para com o homem. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que Ele não negou seu único filho, antes o entregou por amor a você. Isso mesmo, a você. Que talvez pode olhar e não ver um valor na sua vida. Mas Ele diz, olha, eu entreguei meu filho por amor a você. E Ele diz, como não nos dará com Ele todas as demais coisas? Fé é necessária. Para finalizar sobre a necessidade de fé, eu quero, lá em Tiago capítulo 1, falando a respeito, a gente não vai ler, mas eu vou passar essa referência para você, eu acho que eu não tenho ela toda. É bom que você lê o capítulo inteiro. Mas em Tiago capítulo 1, no versículo... Deixa eu só ver aqui, só para você anotar. No versículo 6 e versículo 7, ele está falando sobre, na verdade, a partir do versículo 5, ele diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos e não retém, de maneira nenhuma. Mas ele diz, olha, peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante ao quê? Às ondas do mar, arrastados de um lado para o outro, pelo vento, inconstantes. Aí ele diz assim, olha, não pense tal, que receberá alguma coisa do Senhor. Eu acho interessante esse texto, porque ele diz algo, ele está falando acerca de pedir sabedoria. Mas mais para frente, Tiago, ele mostra que isso não se restringe apenas a pedir sabedoria. Ele diz, olha, não pense este que duvida, ele peça com fé em nada duvidando. Porque o que duvida, aí mais para frente ele diz, é como as ondas do mar. Aí ele, não pense este, ou não pense tal, que receberá alguma coisa do Senhor. Deus estabeleceu que receberíamos tudo dele pela fé. Não iríamos fazer algo, mas crer. Em Marcos 11, 24 diz, tudo em que oração pedirdes, crede que receberdes, e assim será com vocês. Crevem antes de receber. E só vai receber aquele que crê. Crede que recebestes, quando você crê que recebe, assim será contigo. Mas o que é fé? Aleluia. Falamos sobre a necessidade de fé, mas o que é fé? Quando você vai ver a palavra, é a palavra pistis, que significa forte convicção naquilo que se ouve, certeza naquilo que se ouve. E eu acho interessante porque essa é a definição, é o significado da palavra que trata a respeito de fé. Então ela fala de uma convicção em algo que se ouviu. Presta atenção, tu precisa ter uma convicção em algo que está vendo? Não, tu já tem, porque tu já está vendo. Mas naquilo que você está ouvindo, você pode acreditar ou não, porque você não está vendo. Entenderam? Muitas vezes queremos crer para ver, mas se você já está vendo, você não precisa crer. Eu acho interessante porque algumas pessoas gostam de usar aquele texto que Jesus disse, olha, se eles não virem, eles não crerão. Gente, não é crer que as pessoas estavam sendo curadas, não. Os discípulos, ele falando a respeito das curas, Jesus fazia muitas curas, e olha para as pessoas e diz, olha, se eles não virem, eles não crerão. Não é que eles vão crer que está havendo uma cura porque eles estão vendo, não, eles já estão vendo.
mas crer que Jesus era o Messias. Quando eles viam as curas, eles diziam, tem algo diferente desse homem. Aí eles iriam ouvir o que ele tinha a dizer. E Jesus começava a ensinar sobre o reino dos céus. Então eu não preciso ver para crer. Para crer em algo, eu estou falando de algo que eu não vejo, mas ouço. Essa palavra pistes não fala de uma convicção ou certeza em algo que eu vejo. Né? Tipo Silvio Santos, só acredito vendo. Não, é algo que eu ouço e aquilo vai gerar uma convicção no meu coração. Uma certeza. Uma certeza em fatos que eu não vi, em fatos que eu não provei, mas numa promessa. Leia aqui comigo Hebreus capítulo 1, você vai voltar, você que foi para Tiago, mas é bem pertinho, é só voltar algumas 2, 3 folhas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós temos a definição bíblica de fé, se eu posso chamar dessa forma. Aleluia. Hebreus 11. Na verdade, no versículo 39, ele diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aí ele começa a explicar o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é a fé? Se alguém perguntar para você. Convicção, certeza em algo que eu não vejo. Em fatos que eu não estou observando. Coisas que não se veem. Certeza. Não é quase certeza. Não é dúvida. Não é incerteza. Incerteza é algo que você não sabe se realmente vai acontecer. Mas a certeza existe descanso. Quando você sabe, você tem uma promessa e sabe que aquilo vai acontecer, primeiro, isso afeta você vai estar em paz. Quer saber se você tem permanecido na fé ou não em determinada circunstância? Existe um termômetro. E esse termômetro se chama ansiedade. Será que você fica muito pensando se aquilo vai dar certo, se não vai dar certo? Será que a gente fica pensando demais ou geralmente o ansioso, ele fica projetando um plano B. Eita, Jesus. Um plano B. Gente, eu não estou dizendo que você não pode se planejar, eu estou falando acerca de fé. Mas é bom a gente se examinar. E eu acho interessante porque ele fala, olha, certeza de fatos que se esperam. Esperança fala de algo que não está visto, mas você tem uma convicção, uma certeza que aquilo que você espera vai acontecer. E ele fala convicção de fatos que não se vê. Gente, esperança é diferente de fé. Amém? Aleluia. Só estou deixando isso claro para você não pode dizer que o pastor disse que esperança e fé é a mesma coisa. Porque fé é uma certeza de coisas que você espera. A esperança você apenas espera, mas a fé traz a certeza daquelas coisas que você espera. Para hoje. E eu acho interessante que ele fala de convicção em coisas que você não vê. Porque se você vê, já está físico diante de você. E é muito fácil você ficar descansado em paz com algo que você já está vendo. Gente, eu era tão ansioso. Que uma vez eu passei numa prova de um concurso para entrar numa instituição federal de ensino. E eu disse, eu só acredito depois que eu fizer a matrícula. Eu já tinha passado, gente, já estava meu nome lá. Eu disse, não, pode ser que aconteça alguma coisa, dê alguma coisa errada. Aí eu levei toda a documentação. Vê o que é o ansioso. O ansioso, meu Deus do céu. Aí eu levei toda a documentação. Aí ficou faltando não sei o que lá. Aí eu fiquei com medo. Eita, será que você tem que trazer? Eu disse, tem certeza? Tem. E eu lá com medo, eu disse... Aí quando eu chego para a primeira aula, meu nome não está na ata. Eu disse, agora foi que deu. Eu acho que eu não vou nem... Gente, eu me formei. Tudo deu certo. Mas sabe o que é a mente ansiosa? É uma mente que ela não existe uma convicção. Porque ela não está vendo do jeito que ela gostaria de ver.
As coisas não estão se apresentando a ela para dar uma segurança. Eu acho interessante quando fala de convicção, convicção fala para mim a respeito de segurança. Se existe segurança naquilo que você está crendo, existe fé. Você está tranquilo, você dorme em paz, você descansa. Por quê? Porque existe certeza. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos lançar nossa ansiedade sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, lançar diante de Deus com oração e súplica todas as nossas necessidades e ações de graças. Aleluia. E o Deus de paz guardará nosso entendimento, guardará nossa alma. Descansaremos em paz nele. Nós somos chamados para andar em paz, convictos daquilo que Deus diz. Mas esse texto ele fala de convicção em coisas que você e eu não vemos. Então eu posso entender que a fé não está naquilo que eu vejo. Se não está naquilo que eu vejo, também não está naquilo que eu sinto. Mas está em algo que não é o que eu vejo nem o que eu sinto. Mas o texto diz que é um fato. Eita Jesus, como assim? Um fato que eu não estou vendo. Aleluia. Gente, quando eu olho, continuando a definição de fé, eu acho interessante esse texto, eu quero ler para vocês. Versículo 2. Por meio dela, que os antigos receberam o bom testemunho. No versículo 1, fica aqui comigo, ele fala que fé é certeza daquilo que esperamos e prova daquilo que não vemos. E em algumas versões ele fala que é substância. Algo que você não vê, mas é verdade, existe. No versículo 3 ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê, aquilo que se vê, de modo que aquilo que se vê, não foi feito pelo visível. Que versão? Deixa eu pegar uma versão mais... Carregou. Vou ficar com essa versão mesmo. Aquilo que se vê, não foi feito pelo que é visível. Meu celular descarregou. Ou seja, as coisas que vemos foram criadas do nada. Se lembra que lá em cima, no versículo 1, ele estava falando a respeito de convicção em coisa que você não vê? Que a fé traz a substância, coisas que nós não vemos, mas é uma certeza num fato. É um fato. Mas para trás, no versículo 13 ele diz, ora, pela fé nós entendemos. A fé faz com que você entenda algo. É isso que ele está querendo dizer. A fé faz com que você saiba, entenda, tenha plena convicção de algo. De quê? De que o universo foi criado das coisas que não existem, das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis, pela palavra de Deus. Então, nesse momento, ele coloca qual é a fonte, qual é a substância da tua fé. A palavra de Deus. Pela palavra de Deus, entendemos que aquilo que não existia, que aquilo que não havia, ele foi criado. Então isso coopera com o texto que está em cima. Por que fatos que não vemos? Porque são fatos, porque Deus determinou na sua palavra que já eram fatos. Se Deus disse, é um fato. A Bíblia fala que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus, ela saiu sem cumprir o propósito pelo qual ela foi estabelecida. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus, ela não estabeleceu o que tinha sido chamada para estabelecer. Quando Deus disse, haja luz, ele não teve que repetir de novo. Quando Deus disse, haja luz, ele não teve que esperar que as coisas acontecessem. Deixa eu ver se vai acontecer. Meu Deus, ele não foi fazer uma oração a ele mesmo. Quando ele disse, haja luz, tinha que aparecer luz. Não era opcional. Tinha que acontecer. Porque Deus disse. Não iria acontecer algo. A gente às vezes pensa em algumas coisas, mas a gente não tem certeza por quê? Porque pode acontecer alguns fatos no meio do caminho, alguns imprevistos. Hoje eu vou para o trabalho, sei lá, acontece alguma coisa e você tem que desviar o caminho, o chefe manda você fazer alguma outra coisa. E você não vai para aquele local que você achava. Por quê? Porque nós não temos o controle de todos os fatos que ocorrem ao nosso redor. Mas quando falamos de Deus, a Bíblia fala que a palavra de Deus não apenas cria todas as coisas, mas a palavra de Deus sustenta todas as coisas.
Está lá em Hebreus capítulo 1. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é que Deus está dizendo, fica aí terra, fica aí terra, fica aí terra. Não, a palavra que ele disse desde o princípio, que criou todas as coisas, é a palavra que sustenta todas as coisas até hoje. Então isso significa que quando Deus determina algo, aquilo que começou vai até o fim. Mesmo que eu e você não veja. Os cientistas, eles apenas descobrem aquilo que Deus já criou. E tentam estudar as leis que foram criadas por Deus para sustentar aquelas coisas. Quando Deus só disse, haja luz. Por que eu posso confiar em Deus? A minha convicção está na palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele já diz, olha, pela fé você entende. Sabe por que você tem convicção em fatos que você não vê? Porque pela fé você entende que Deus criou todas as coisas falando. Deus criou as coisas que existem das coisas que não existem. Deus criou as coisas que aparecem de coisas que nem haviam. Então, peraí, se Deus prometeu alguma coisa, mesmo que não exista, é isso que ele está dizendo. Não se preocupe, ele criou o universo assim, porque ele não pode fazer acontecer na tua vida agora. Eu acho interessante esse texto, porque nesse versículo ele diz, olha, sabe por que tu pode confiar em Deus? E crer, mesmo que sejam fatos que tu não vê, porque, meu amigo, Deus criou o mundo dessa forma. De coisas, ele foi para o extremo, ele disse, olha, eu vou dar um exemplo bem extremo para a gente não ter mais conversa sobre isso. Deus criou o mundo das coisas que não existiam, do nada. Do nada ele criou tudo, pela palavra. Eu acho que isso é um exemplo suficiente para vocês. Eu acho que ele, quando ele pensou, eu vou dar esse exemplo logo, porque fecha logo. E depois ele começa mostrando que pela fé, muitos patriarcas se moveram em Deus. E a Bíblia fala no versículo 2, subindo um pouquinho, que eles obtiveram bom testemunho. Pela fé, eles obtiveram bom testemunho. Pela fé. E quando eu falo do que é fé, fé é o quê? É uma certeza. É convicção. E a fé faz, e a certeza e a convicção, eu quero parar aqui bem rapidamente. A fé, a certeza e a convicção, elas te movem. E você sabe quando alguém tem convicção em algo. 3 coisas. Mas você vê 2. Talvez a terceira você não veja, mas 2 com certeza. A primeira, pelo que ela fala. O que a pessoa fala, porque você sabe quando o cara não tem certeza, ele gagueja, fale mais. Mas quando alguém tem certeza e convicção, meu amigo, o cara não abre para ninguém, não, é assim, é desse jeito. A Bíblia nos mostra que Davi, quando ele se deparou com aquele gigante, eu acho interessante, todo mundo estava com medo. Já tinha se passado 40 dias em que o gigante vinha afrontar. E aí, vai vir alguém lutar comigo? Seguinte, se eu ganhar, é 1 contra 1. Quem ganhar, leva tudo. Quem ganhar, leva tudo. O exército que perder vai servir ao outro. O cara era gigante, 3 metros de altura. Soldado desde a meninice. Forte. O exército de Deus, do Deus Todo-Poderoso, começou a fazer o quê? Temeu. E tiveram medo. Muito medo, a Bíblia fala. Aí veio um menino. Mas que sobre esse menino repousava o Espírito do Senhor. Esse menino tinha entendimento acerca das coisas de Deus. E ele tinha decidido viver a vontade de Deus. E é interessante que esse menino, quando se levanta, quem é esse gigante? Oxi, esse cabo. Eu acho interessante que Davi, ele começa, eu estou falando sobre o falar. Ele começa falando as convicções que ele tinha. Ele diz, não, eu vou contra ele. E eu acho interessante porque muitas pessoas se levantaram para dizer, tu não consegue, tu é só um menino. E eu acho... E eles tiveram grandes provas. Porque foram colocar a armadura no menino e o menino não podia nem se mexer. Tu não está vendo não, cara. Vou botar essa... Saul era muito mais alto que ele, se você observar. E Saul pega a sua própria armadura para colocar em Davi. Provavelmente Saul viu, esse menino maguinho, não vai dar caldo não. Aí botou a armadura para ele perceber que ele não ia conseguir nem se mexer. Mas Davi tinha uma convicção. Hoje mesmo, Deus me entregará esse gigante nas minhas mãos.
Davi falou a mesma coisa para o povo de Israel, quando todos estavam dizendo, tu não vai conseguir. Ele, não, eu vou. Deus é comigo. E diante do gigante, ele continuou, hoje mesmo, Deus te entregará nas minhas mãos. Você observa que ele não mudou o discurso em tempo algum? Quando existe convicção no nosso coração, aquilo que a gente fala é aquilo que... E Jesus falava sobre isso. Da boca procede o que está no coração. O que está no teu coração é o que vai sair pela tua boca. As certezas, incertezas ou dúvidas que você tiver vão sair pela tua boca. Talvez você tente até maquiar, mas quando você estiver sozinho, vai sair. E Davi, ele falou. E ele não só falou, não. A segunda coisa que havia é que existe alguém que tem convicção. É o quê? Ele vai. Davi não ficou... A Bíblia fala, se você ler lá, acho que é 1 Samuel, acho que é capítulo 20, se eu só confirmar para você, eu não vou ler, tá? Então você não precisa abrir. Então, em 1 Samuel, só para depois você ler e confirmar, 20 não, desculpe, acho que é 17. Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17. A Bíblia fala que depois que todo mundo desiste de convencer aquele menino, ele chega e diz, ele vai para cima do gigante, começa a falar na cara do gigante. Meu Deus, imagina, o cara deixa, provavelmente falar, não sei se ele falava de cima para baixo, de baixo para cima, mas ele não estava nem aí. Mesmo vendo o tamanho do gigante. Gente, ele viu o tamanho do gigante. Ele viu que o exército estava com medo, soldados treinados, ele cuidava de ovelhas. Algumas pessoas taxaram ele como arrogante, os irmãos dele. Lá vem tu com tua arrogância. Mas sabe o que havia no coração dele? Convicção. E convicção faz com que você não se dobre ante a pessoas querendo levantar você ou diminuir você. Isso não te move, não mexe com você. Isso não afeta as tuas emoções. Porque existe convicção. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 4, que Abraão, ele creu contra a esperança. Eu acho interessante a versão NVI que diz, ele creu contra toda a esperança. Porque todos os fatos diziam, não vai. Não tem como tua mulher ter filho. E o mais engraçado, né? Ela é estéril, tu já está velho. Essa combinação não dá menino. Essa mistura não dá filho. E olha que tu vem tentando, ó. Aí, se ele fosse olhar para a esperança, ele ia ver um quadro de destruição. Mas a Bíblia fala que ele creu contra toda a esperança. Tudo que dizia a ele não vai, ele dizia vai. E a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé. Ele se fortalecia na fé. Você observa que ele não permitiu que aquilo que ele via afetasse aquilo que iria acontecer? Porque se você observar, Abraão nunca deixou de cumprir uma palavra que Deus deu a ele. E Deus dizia, vá por aqui porque você vai ser uma grande nação. Ele, eu vou. Ele não tinha grande nação, não tinha nem filho. Vá por aqui. E se você observar, grandes nações surgiram de Abraão. Se você olhar o povo de Israel, os judeus, Isaac, os árabes, Ismael, os ismaelitas. Agora preste atenção numa coisa. Ele decidiu crer. E a Bíblia fala que Davi, voltando para Davi, quando ele se deparou com o gigante, ele foi para cima do gigante. Ele não ficou esperando o gigante vir na defensiva, ele correu para cima, gente. Quem crê, age. Não apenas fica de conversa, não. Porque não é só conversa. Ele não apenas fala, mas existe uma atitude. Ele pegou a funda dele, pegou a pedra e foi para cima do gigante. Foi para cima da confusão. Meu Deus do céu. Muita gente estava querendo ficar longe, mas ele disse, eu vou. A mulher do fluxo de sangue, ela falava consigo mesma, se eu apenas tocar na roupa desse homem, eu vou ser curada. É só tocar nela. E ela não ficou em casa, passar por aqui, ó Senhor. Ela não ficou esperando que a roupa aparecesse na casa dela. Ela foi fragilizada, com medo de ser apedrejada. Com medo não, mas
sabendo que havia essa possibilidade, mas ela se levantou em coragem. O medo não pode parar você. Por quê? Porque enquanto existir fé e convicção no teu coração, na palavra de Deus e em todas as suas promessas, o que é que você vai fazer? Você vai se mover em fé. E para concluir, eu quero falar rapidamente sobre convicção em quem. Primeiramente, você deve ter convicção em Deus. Abre comigo Tiago capítulo 1. Por que eu posso ter convicção em Deus? Tiago capítulo 1. Tiago depois de Hebreus. Na verdade não é Tiago, gente, é Tito. Eu escrevi aqui Tiago, mas é Tito. Tito é antes de Hebreus. Aí tem um livro chamado Filemon. Aí vem Tito. Tito 1. Versículo 1 diz assim: Paulo, servo do Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Esse ele estava falando sobre o propósito pelo qual ele tinha sido estabelecido. Fé e conhecimento que se fundamentam. Fé e conhecimento que se apoiam, que tem como fundamento a esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Preste atenção numa coisa. Ele diz que essa fé e esse conhecimento que ele vinha propagar, que Paulo estava pregando, eles se apoiavam na vida eterna. Nós recebemos como promessa, e ele fala, olha, na vida eterna, ao qual o Deus que não pode mentir prometeu desde os tempos eternos. Há muito tempo atrás, eu e você não existia, Deus já tinha reservado para mim e para você a vida eterna. Na verdade, para toda a humanidade. Agora, preste atenção numa coisa, ele já tinha reservado isso desde a fundação, desde muito tempo. Aí ele fala, sabe quem foi que prometeu a você? Não foi seu irmãozinho, não foi uma pessoa, foi o Deus que não pode mentir. Eu acho interessante a ênfase que ele dá. Não pode. Por quê? Porque isso faz parte do caráter dele. E Deus não muda. Então eu estou baseado numa promessa, a vida eterna, que um Deus que não pode mentir me prometeu. Eu posso confiar nesse Deus? Aleluia. Em Hebreus capítulo 10, que a gente estava lendo lá no final, ele fala, olha, vocês devem permanecer firmes. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Isso fala a respeito do caráter de Deus. Então, quando eu olho para as promessas de Deus, por que eu posso olhar para as promessas e confiar? Porque eu sei que quem prometeu não pode mentir. Eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir. Mas eu quero dizer mais duas coisas sobre Deus. Primeiro, Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Jeremias 32, 27, Deus é feito uma pergunta para o profeta. Existe algo demasiadamente grande para Deus? Quando o anjo aparece a Maria, ele diz assim, olha Maria, se lembra da tua prima? Aquela que diziam ser estéril? Ela vai ter um filho. Porque para Deus, nada é impossível. Ou seja, para Deus, não é impossível nada naquilo que Ele já prometeu. Não existe impossíveis para Deus. E o que eu acho fantástico, eu estava meditando na palavra, lá em João capítulo 14. E eu quero deixar isso para você. A Bíblia fala, João 14, 15, mais ou menos por ali. A Bíblia fala que tudo que você pedir, vai acontecer. E a Bíblia diz que para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí Jesus diz assim no versículo 15, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Isso mostra que esse poder
não está apenas reservado em Deus, mas Deus o deu para a sua igreja, através de Cristo. Essa autoridade e essa graça foi dado a mim e a você. Portanto, não é mais Deus, mas Deus já deu essa autoridade em Cristo Jesus. Então somos eu e você que pela fé acionamos isso. Pela fé acionamos o poder de Deus e pela fé fazemos com que tudo aquilo que Deus já nos prometeu se torne evidente na tua vida. O que foi que Deus te prometeu? Ele te prometeu paz, alegria, segurança. Ele te prometeu a vida eterna. Ele te prometeu, aleluia, cura, preservação, segurança. Ele te prometeu uma vida de paz. E tudo isso que Ele já prometeu, Ele já determinou que exista poder e que você vença. Você rompa com circunstâncias. Você fale as circunstâncias. Domingo falamos sobre Marcos 11:23. Os discípulos olhavam para Jesus e diziam: Jesus, o que é isso que tu está fazendo? Meu Deus, só pode ser Jesus, só pode ser o Messias. Jesus dizia: vocês não estão entendendo algo. Todas as vezes que Jesus corrigia os discípulos, Jesus colocava os discípulos para fazerem aquilo que ele fazia. Ou seja, tirar os discípulos de apenas observadores dos milagres e transformar eles em agentes de milagres. Não apenas para si mesmo, mas também para outros. E na redenção é isso que ocorre. Deus nos tira de um local onde a gente não poderia fazer e coloca e nos dá chaves, autoridade para que possamos agir em Deus e coisas serem destravadas, coisas acontecerem, pessoas conhecerem o poder de Deus através de mim e de você. Pela tua fé. E segundo, sabe por que a gente pode confiar em Deus? Porque Deus nos ama. Um pai que ama um filho deseja ver o filho frustrado? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que os pensamentos que ele tem a nosso respeito são de paz e não de mal. Para dar o fim que nós desejamos. Para nos dar o fim que desejamos, na verdade. Esse é o teu pai. Então, se alguém é fiel, se alguém não mente, se alguém é poderoso para cumprir tudo que prometeu. E é interessante quando você vai ver lá que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele vela pela sua palavra. Não é só que Ele pode fazer, não. Ele quer fazer. Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Ou seja, existe tanto de Deus. Ele não colocou as palavras ali à toa. Mas Ele colocou porque é o desejo dEle que se cumpra cada uma das suas palavras. E o próprio Jesus disse: olha, não vai passar um tio, uma vírgula, um ai, sem que se cumpra tudo. Mas algumas promessas são condicionais. Condicionais ao quê? A tua fé. Em João capítulo 1, versículo 11, diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então Ele veio cumprir algo, Ele veio dar vida eterna aos seus, aos judeus. Mas os judeus não receberam. Mas Ele diz: olha, mas a todos quanto receberam. A todos quanto receberam. A todos quanto creram no seu nome. Eles foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque creram no seu nome. A saber, os que creram no seu nome. A saber, aqueles que creram. Por isso que podemos confiar em Deus. E se eu confio em Deus, eu confio na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não foi escrita por homens. Mas o próprio Deus inspirou homens santos, cheios do Espírito, para que escrevessem as Escrituras. E quando eu olho para as Escrituras, eu não olho para aquelas pessoas que escreveram, mas eu olho o caráter de quem inspirou eles a escreverem. Se alguém está ditando uma carta, ou se alguém diz: escreve um memorando, uma carta, alguma coisa falando isso, isso e isso. Quem escreve não é responsável por aquilo que está sendo escrito, mas quem disse para escrever. E Deus, Ele inspirou homens para que eles escrevessem as Escrituras. E nas Escrituras reconhecêssemos as promessas de Deus. E aí voltamos para Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que diz que as coisas que não existem, elas se tornaram existentes pela palavra de Deus. Existe um poder na palavra de Deus. Quando você crê nela, não é no livro não. Mas é quando eu e você depositamos toda a nossa confiança na palavra de Deus. É quando eu e você reconhecemos a palavra de Deus nas nossas vidas. E quando eu e você decidimos nos apoiar na palavra de Deus. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Isso é fé.
Fé é uma convicção, uma certeza de quê? De que o Deus que prometeu, na sua palavra, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer isso. Porque Ele não mente. Porque Ele é fiel. Porque Ele te ama. Aleluia. Aleluia. E porque é o interesse dEle cumprir a sua palavra. Muitas pessoas, elas reconheciam o caráter de Deus pelos seus nomes. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre os nomes de Deus. Mas os nomes de Deus não era apenas Deus mostrando quem Ele era. Falando, esse é o meu nome. Deus agia no mundo e mostrava ao homem que Ele era bom, mostrava ao homem que Ele era aquele que sara, mostrava que Ele era o Senhor dos exércitos, mostrava que Ele era o Deus mais que suficiente. Agora o povo trazia isso em hebraico, né? El Shaddai, Jireh. E Deus, Ele se apresentava não apenas dizendo, esse é o meu nome, mas Ele agia na vida do homem e dizia, este é o meu nome, este é o meu caráter, é assim que eu sou, é assim que eu ajo, é assim que eu me manifesto para os homens. Os nomes que Deus recebiam era uma forma do homem entender, Deus é aquele que cura. Deus é o Deus mais do que suficiente, El Shaddai. Mas eles não apenas ouviam, eles provavam. Eles experimentavam. Algumas pessoas aqui podem dizer, mas pastor, você não sabe como está a minha vida. Você não sabe a situação em que eu estou enfrentando. Eu vou dizer uma coisa para você, é verdade, eu não sei. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver uma coisa extraordinária. Deus, Ele nunca deixou que uma promessa dele não ocorresse. Se você olhar para a vida de Jesus, e nenhum cientista, filósofo, qualquer pessoa pode negar que Jesus existiu, só se for louco e quiser fazer bagunça, porque se tiver algum cientista, historiador decente, ele vai entender, ele vai saber que Jesus existiu. Porque existem muitos fatos, muitas evidências, físicas mesmo. Claro, nós não apoiamos a nossa fé nisso. Mas se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver todas as promessas, as profecias acerca de Cristo. E você no Novo Testamento você vai ver, para que se cumprisse o que estava escrito por tal profeta. Para que se cumprisse o que estava escrito. Gente, Deus, Ele deixou uma grande evidência de que todas as promessas, profecias e instruções dele não vão cair por terra. A própria vida de Jesus é essa grande evidência. Aí você pode dizer, mas Jesus procurou. Claro, Ele procurou estar na vontade de Deus. Mas não foi Ele que decidiu onde Ele nasceria. Mas Deus disse, para que vocês reconheçam quem eu sou e reconheçam a minha palavra. Então nós não temos motivos para duvidar. Talvez na tua vida não esteja ocorrendo aquilo que Deus determinou. Mas eu vou ser bem franco, desde o início eu disse isso. Examine a sua vida para ver se você tem permanecido na fé. E se você observar que tem permanecido na fé, o que é que a Bíblia diz? Olha, é necessário que haja perseverança. Para depois de ter feito toda a vontade de Deus, você alcance a promessa. Não pare, não desista, avance. Permaneça firme na sua convicção, porque aquele que prometeu é fiel. As situações vão dizer, não vai acontecer, mas você vai olhar para ele e vai dizer, quem prometeu é fiel. Aleluia. Você vai dizer, Deus, Ele não pode mentir. Esse é o caráter de Deus. E Ele se manifesta pelo seu caráter. Então, se Deus não pode mentir, se Deus é fiel para cumprir a sua palavra, pode haver e existe convicção no meu coração. Quando fala sobre o termo fé, fala sobre se apoiar. Você não se apoia em algo que não é seguro. Eu conheço pessoas que quando vê uma boca de lobo, como chama, nem pisa, porque sabe, pode ser que abra e caia. Mas quando está numa via que é segura, ela pisa tranquila, ela nem pensa. Quando existe convicção nos nossos corações, a gente caminha seguros em Deus. Mas sabe por quê? Porque nossa fé está apoiada, não naquilo que vemos, não naquilo que sentimos, não naquilo que pensamos,
mas no Deus que chama do nada todas as coisas, que traz à existência coisas que não existem, pela sua palavra. Não é crer de qualquer forma. Não é crer que eu vou ganhar na Mega Sena, não, mas é crer nas promessas de Deus, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada uma das minhas necessidades. Eu me aproprio e creio na fé, na palavra de Deus. Por quê? Porque pela palavra de Deus a fé vem. Mas isso vai ser cenas dos próximos capítulos. E eu quero te incentivar a estar aqui nos domingos pela manhã. Porque sei que quando ouvimos sobre fé, coisas são geradas no nosso coração, verdades são colocadas nos nossos corações, e a gente pode entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe o que você está fazendo quando você vem aqui pelo domingo pela manhã? Você está depositando coisas dentro de você, verdades dentro de você. E sabe o que vai acontecer? Bum!